Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Comissão Especial da Câmara dos Deputados retira do texto aprovado da reforma da Previdência a taxação sobre as exportações rurais e a barreira sobre o passivo do Fundo Rural. Deputados acreditam que é possível votar a reforma da Previdência na Câmara antes do recesso parlamentar. Acordo entre Mercosul e União Europeia coloca o Brasil no grande jogo do comércio internacional. Estimativas do Ministério da Economia indicam que em 15 anos haverá um incremento do PIB brasileiro de 87 bilhões e meio de dólares. Neve e geada no sul do país. Propriedades rurais amanhecem com camadas de gelo em vários municípios do Rio Grande do Sul. Na série Bem Mineiro, doces e queijos são o destaque da reportagem de hoje. Além de agradar os consumidores brasileiros, as iguarias mineiras conquistam novos mercados. E o negócio expandiu tanto que os produtores agora querem adoçar o paladar estrangeiro. E ainda neste sábado é celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo, uma data importante que mostra a força de pequenos e médios produtores. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. Durou até a madrugada desta sexta-feira a votação dos destaques, que são pedidos de alteração no texto da reforma da Previdência. A Comissão Especial da Câmara retirou 2 trechos que refletiam diretamente no agronegócio. Foi retirada do texto da reforma da Previdência a cobrança da contribuição previdenciária sobre as exportações rurais. Atualmente, a exportação da produção agrícola é isenta de contribuições. E também foi retirada do texto a barreira que impedia o perdão da dívida do Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. A ProSoja comemorou a decisão da Comissão Especial e disse em nota que a retirada do trecho sobre o Fundo Rural vai permitir que o setor produtivo busque uma solução para as dívidas dos produtores rurais após o Supremo Tribunal Federal ter decidido em 2017 considerar a cobrança constitucional. A votação de todos os destaques terminou de madrugada. No total, foram derrubados 17 destaques que defendiam alterações no texto. Outros 99 foram rejeitados em bloco. E o relatório aprovado pela comissão vai passar pelo plenário. A intenção do presidente da Câmara é convocar a votação em primeiro turno já na semana que vem. A proposta precisa dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em 2 turnos para então seguir ao Senado. E deputados e senadores terão menos de 2 semanas de trabalho legislativo antes do recesso parlamentar. A reforma da Previdência está na mira como prioridade. A reforma da Previdência não é uma matéria fácil, envolve interesses e muita negociação. Na prática, mulheres e homens do meio urbano terão que trabalhar mais tempo antes de conseguir o benefício. No caso dos homens, até os 65 anos e das mulheres até os 62 anos de idade. Já os trabalhadores do campo vão permanecer com as regras atuais, de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. O recesso parlamentar começa no dia 17 de julho e se estende até o dia 1º de agosto. Mas antes dele, os deputados acreditam que será possível votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara. Nossa responsabilidade. Eu acho que se a gente não fizer isso, a gente não está fazendo nosso papel. Então, acho que eu estou muito confiante que a gente vai conseguir aprovar essa reforma da Previdência. E uma reforma da Previdência bastante robusta. Reforma da Previdência, há uma sinalização de votar e aí há um ganho muito grande na nossa frente parlamentar agropecuária, que é a retirada do produtor rural da Previdência, porque nós entendemos que o produtor rural é o primeiro que começa a contribuir e é o último que para, porque ele começa a trabalhar com 10, 12 anos lá na propriedade do seu pai. O novo decreto sobre o porte de armas também está entre as prioridades. Houve uma derrubada do decreto no Senado Federal, agora ele vai para a Câmara e a gente está buscando algumas formas alternativas de superar também esse PDL das armas. A legítima defesa da pessoa e da propriedade privada é constitucional e deve ser garantida ao cidadão. 40% da venda de alimentos no mundo ocorre via acordos bilaterais entre países ou blocos. E o acordo entre o Mercosul e a União Europeia coloca o Brasil em um papel importante no comércio internacional. Estimativas do Ministério da Economia indicam que em 15 anos haverá um incremento do PIB brasileiro de 87 bilhões e meio de dólares.
25% do PIB mundial vem do Mercosul e da União Europeia. É um mercado com 780 milhões de consumidores. Os números evidenciam quanto o acordo comercial entre os dois blocos é benéfico para o Brasil, em especial para o agronegócio. E nós não vimos nos últimos anos nenhum acordo multilateral, de blocos ou bilateral avançar. O acordo do Pacífico e agora, efetivamente, o acordo Mercosul e União Europeia nos traz um grande alento. Por quê? É um bloco comercial que envolve bilhões de dólares no seu PIB, milhões de pessoas e consumidores e, sem dúvida nenhuma, é claro, com os ajustes, com a aprovação dos parlamentos dos seus países, nós devemos avançar de uma forma bastante grande. O deputado Alceu Moreira define o acordo como importante para o país, mas afirma que o Mercosul precisa adotar a cultura de bloco. Nós não podemos ser um amontoado de países, tá? Nós primeiro temos que curar o Mercosul, ter a simetria interna, porque nós não seremos sempre competidores. Muitas vezes nós seremos complementares, vamos agir como bloco, porque do outro lado tem um bloco, inclusive, com moeda única. Então não basta fazer pelo Brasil, tem que fazer junto com os outros, para nós ter força de bloco para contrapor isso. Estimativas do Ministério da Economia indicam que o acordo vai representar em 15 anos um incremento do PIB brasileiro de 87 bilhões e meio de dólares, podendo chegar a 125 bilhões. E as exportações brasileiras para a União Europeia apresentarão ganhos de quase 100 bilhões de dólares até 2035. Na opinião de Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, o acordo entre Mercosul e União Europeia coloca o Brasil no grande jogo do comércio internacional. Essa briga Estados Unidos e China vinha provocando um neoprotecionismo no mundo desenvolvido inteirinho. Ou seja, os países desenvolvidos, os países ricos, estavam criando proteções para não importar alimentos de países como o nosso, terceiro parceiro em desenvolvimento. Esse acordo abre esse assunto e nos coloca no jogo de novo. Então ele tem uma importância transcendental. Ah, mas vai demorar. Não tem importância. Estamos no jogo. A seguir, a previsão do tempo para os próximos dias. No sul do país, neve e geada. Propriedades rurais amanheceram com camadas de gelo em vários municípios do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Em instantes, no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em alta de 0,5% a R$ 3,82. Ibovespa, alta de 0,4% aos 104.089 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago recuou 1,5% a 8 dólares e 76 centes o bushel. Cerca de 9 cidades gaúchas registraram temperaturas negativas nesta sexta-feira. Em municípios produtores, a geada cobriu a plantação. Em São José dos Ausentes, por exemplo, os termômetros registraram menos 1,6 graus. Pelo menos outras 8 cidades do estado também tiveram mínima negativa nesta sexta-feira. O frio chegou intenso no sul do Brasil, atingindo principalmente a Serra Gaúcha. Nessa plantação, no município de Vacaria, é possível enxergar uma leve camada de gelo nos galhos. Em Bagé, na campanha, uma situação inusitada. O produtor deixou um balde com água para o cavalo, que acabou congelando. Bom dia. Esse aqui é o resultado da noite nos campos de cima da serra. Deixamos um baldinho com água para o nosso cavalo. Amanheceu assim. Na zona e dela tem gelo. Nessa plantação de morango, uma espessa camada de gelo se formou sobre a cobertura de lona, feita para proteger a produção. Congelado. Nessa fazenda, tinha gelo no cercado. Além da região serrana, as baixas temperaturas também atingiram importantes municípios do agro gaúcho, como Dom Pedrito e Alegrete. E nos próximos dias ainda há expectativa de geada em áreas produtoras de café no sul de Minas Gerais. Vamos ver na previsão. Após a passagem da última frente fria, uma massa de ar seco de origem polar inibe a formação das instabilidades e provoca queda acentuada em todo o centro-sul brasileiro. No centro-oeste, o sábado será de tempo firme, pelo menos em grande parte da região. Tempo firme também nessas áreas mais claras do mapa, e o que ganha destaque é o frio. As temperaturas devem ser bastante amenas. Em todas essas áreas em roxo do mapa, temperaturas mínimas abaixo dos 6 graus. Tem até temperaturas
temperaturas negativas, principalmente no sul do Brasil. Atenção, não se descarta o risco de geada no sábado, principalmente em áreas da região sul até Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas são menores. No período da tarde de sábado, temperaturas amenas aqui no centro-sul e calor intenso em áreas do norte e nordeste. Agora, no decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva retornando em áreas do sudeste, mas atenção, essa chuva deve ocorrer somente no final da próxima semana. Isso porque nesses próximos dias quem deve atuar é a massa de ar seco e frio. Atenção ao domingo, expectativa de frio ganhando intensidade, principalmente aqui no sudeste. Não se descarta o risco de geada em áreas produtoras de café no sul de Minas Gerais, mas de forma pontual, somente em áreas mais vulneráveis. Neste sábado é celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo, uma data importante que mostra a força de pequenos e médios produtores. Para o coordenador da Fundação Getúlio Vargas, coordenador de agronegócios, Roberto Rodrigues, as cooperativas estão cada vez mais tecnificadas. As cooperativas no Brasil já respondem hoje por metade da produção rural brasileira. Um país com essa disparidade que temos de culturas, etnias, questões fundiárias, edáficas, de clima diferente, tecnologia diferente, mas com essa diversidade toda, já ter 50% da produção rural na mão de cooperativas é extraordinário. Principalmente porque 80% dos cooperados são pequenos e médios produtores. Então as cooperativas vivem, no momento atual, no Brasil e no mundo, uma nova fase, uma nova vida em que a tecnologia e a inovação passam a ser o ponto principal. A seguir o Giro Brasil com os destaques do agro em várias regiões do país e ainda na série Bem Mineiro, doces e queijos são destaque da reportagem de hoje. Além de agradar os consumidores brasileiros, as iguarias mineiras conquistam novos mercados. Daqui a pouco no Jornal Terra Viva. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas 3 praças pesquisadas. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago subiu 0,5%. Fecha a semana a $4,38 o bushel. Na Bolsa de Valores AB3, estabilidade. E hoje é sexta-feira, então é dia de Giro Brasil com as principais notícias do agronegócio nesta semana em várias regiões do país. O aumento das compras de laranja por parte das indústrias paulistas tem reduzido o volume no mercado de mesa e elevado os preços. Na segunda quinzena de junho, a laranja pera foi negociada em torno de R$ 18,00 a caixa, alta de 3,3% frente ao período anterior. Os dados são do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A comercialização do arroz está em queda no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Segundo colaboradores do CPEA, indústrias demonstram baixo interesse em negociar o arroz em casca. Recentemente, as indústrias que estavam ativas reduziram os valores ofertados e argumentam que as vendas de arroz para os grandes centros consumidores estão enfraquecidas. O ritmo de colheita da cebola no Cerrado Mineiro voltou ao cenário habitual após a normalização do regime de chuvas. Segundo pesquisas do Hortifruti CPEA, em abril e maio, a alta umidade aumentou os problemas fitossanitários, o que resultou em descartes na região. No Triângulo Mineiro, o pico de colheita será postergado para julho, ao invés de junho. A oferta de banana prata deve aumentar no segundo semestre de 2019 em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Segundo pesquisadores do Hortifruti CPEA, os preços da variedade podem ser inferiores aos do primeiro semestre. Visto que a rentabilidade negativa da fruta na maior parte da safra passada desanimou produtores, espera-se um menor volume colhido frente ao do ano passado, o que pode assegurar melhores preços para esta safra. No Paraná, 34% do milho segunda safra já foi colhido. Do restante da produção, 73% já está em maturação, 25% em frutificação e 2% em floração. As informações são do DERAL, que é ligado à Secretaria de Agricultura do Paraná.
E na última reportagem da série Bem Mineiro, doces e queijos são destaque na produção. O doce de nata suíça é referência numa fábrica no sul de Minas. E o sucesso por lá é tão grande que já tem produto sendo exportado para os Estados Unidos. É quase uma parada obrigatória. Quem passa pela BR-267, no município de Machado, no sul de Minas, é atraído por esta fábrica de doces. Entre os bens mineiros, esse aí é um deles, o doce de leite. Aí fica difícil visitar o estado e não voltar com pelo menos um potinho para casa. Por dia, são processados por aqui cerca de 20 mil litros do doce. Mas quando as primeiras vendas começaram, os produtores não tinham ideia do mercado que iriam conquistar. Na fazenda da família Dias, o gado e o café eram tratados como prioridade. Minha mãe começou a fabricar no porão, na cozinha da casa, com um tacho pequenininho, quantidade muito pequena, e começou a vender nas cidades vizinhas. E assim surgiu a Reserva de Minas. O investimento deu tão certo que o doce de nata suíça, especialidade da casa, foi registrado e patenteado. Nós começamos com um doce que hoje ainda é um dos nossos carros-chefe, que é o doce nata suíça, que é o único produto hoje no mercado que ele tem uma textura diferente, um paladar diferente. É um produto típico da cozinha mineira. E o negócio expandiu tanto que os produtores agora querem adoçar o paladar estrangeiro. Para isso, apostam em linhas com baixo teor de açúcar. Esse doce de leite aqui, por exemplo, já é exportado para os Estados Unidos. O paladar do americano ele é muito bairrista, né? Eles têm um gosto muito grande, como comer pasta de amendoim, creme de avelã, né? Então é uma novidade para eles. Então, mas tem muito hispânico no mercado americano. Então, devagarzinho existe sim uma barreira, mas devagarzinho nós vamos rompendo e levando o nome do Brasil, levando o nome da nossa cidade, levando o nome do nosso estado. Esse é o nosso desafio, né? A fábrica ajuda a movimentar a economia local. A principal matéria-prima, o leite, vem de pequenos e médios produtores familiares. Boa parte deles entrega sua produção nesta cooperativa, que chega a receber 110 mil litros de leite por dia. A gente tem em torno de 350 produtores que a gente faz a captação, né, desse leite. Desses produtores a gente capta mais ou menos 110 mil litros de leite, industrializa em torno de 40 mil. Desses 40 mil são mais ou menos 35 de leite pasteurizado e mais ou menos 5 mil de derivados transformados em queijos, bebida láctea, manteiga. Daí saem outros sabores indispensáveis na culinária mineira: a manteiga, o iogurte e, claro, o queijo. A gente procura sempre ter a visão de que o produtor tenha a melhor remuneração possível do seu produto, né? Da sua matéria-prima, que é o leite. Então a gente tem um trabalho intensivo em cima de qualidade nesses produtores e a gente transforma eles aqui em leite pasteurizado e derivados para que ele seja mais remunerado possível. E o Jornal Terra Viva de hoje termina aqui, lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no nosso site tvterraviva.com.br ou então no novo aplicativo do canal Terra Viva, disponível para fazer downloads no Google Play. Obrigada pela companhia e até mais.